Olá, bem-vindos de volta. Este é o 29º tutorial de Introdução à Programação. E este vai ser o último tutorial desta lista de tutoriais de Introdução à Programação. Neste tutorial, aquilo que eu vou fazer vai ser resumir tudo o que nós demos para trás, que já aprendemos bastante, sobre programação em C#, mas antes de fazer esse resumo, vou só dizer um conjunto de coisas que não abordei, que considero importantes para finalizar ou para complementar estes tutoriais e vou declará-los aqui. Agora, estas questões que eu vou falar aqui, vou abordá-las mais a fundo noutros tutoriais. Estes tutoriais em específico desta lista de reprodução foram para fazer uma introdução muito leve à programação e para falar um bocadinho sobre mais ou menos o que existe para programarmos. Nós podemos pegar em cada uma dessas partes e explorar imenso, e isso dá asa a muitos vídeos e a vídeos mais específicos para cada uma dessas partes. Agora, há aqui um conjunto de temas que eu não abordei, mas considero importante referir só para ficar na cabeça das pessoas, que são métodos estáticos. Não conhecemos isto. São overloading e overriding de métodos. Também não aprendemos isto. Classes estáticas. Também não aprendemos isto. Nem métodos, nem classes estáticas. O que é que não aprendemos também? Que era importante. Eu acho que estes são provavelmente os mais importantes que eu não mencionei, mas que irei mencionar noutros tutoriais, mais focados ou em métodos, ou em classes, ou noutras questões. Agora, para fazer um resumo daquilo que nós aprendemos, nós primeiro começámos por falar sobre variáveis. Falámos sobre a sintaxe da linguagem de programação. A sintaxe é um termo muito importante, ou seja, define as palavras que nós podemos utilizar para programarmos. É a sintaxe. No fundo, quando nós programamos, nós temos de ter atenção a três coisas. É o léxico, são as palavras que existem. É a sintaxe, que é a forma como nós temos de organizar essas palavras para termos código que compile. E, finalmente, é a semântica, que é o significado daquilo que nós programamos. Se nós conseguimos dominar estes três, conseguimos programar bem. Tipicamente, a sintaxe e o léxico são as primeiras a aprendermos, mais ou menos paralelamente, e só com o tempo é que nós começamos realmente a compreender a sintaxe e a conseguir fazer programas que nós podemos chamar de elegantes, por exemplo. Mais, o que é que aprendemos mais? Aprendemos sobre operadores lógicos e aritméticos. Aprendemos depois disso sobre as condições de if, as cláusulas de if. Aqui. Cláusulas if. Depois aprendemos sobre o controlo de execução de programas com os whiles, os fors e os for each. A seguir, fomos logo diretamente para o cálculo do número primo. Isto já estamos no 17º e 18º tutorial. Foi aquele programa bastante complexo com fors e outros fors e ifs e fors dentro de ifs e de fors, por aí fora. Depois passámos para as classes e objetos, que é fundamental uma programação orientada a objetos. Logo a seguir a isso falámos sobre herança e polimorfismo. É fundamental também conhecer. E finalmente falámos sobre métodos, parâmetros de entrada e valores de retorno, parâmetros de saída. E agora lembrei-me que uma outra coisa muito importante na programação, não falámos aqui, são interfaces.
falar isso também noutros tutoriais. Basicamente foram estes pontos todos que nós abordámos nesta lista de tutoriais de introdução à programação, nestes 29 vídeos. E digo já que eu vou continuar, tenho todo o interesse em continuar a fazer estes vídeos, mas a partir de agora vão ser vídeos mais focados em cada um dos temas, sejam variáveis, sejam o controle de execução, seja o cálculo do número primo ou da sequência de Fibonacci ou de outros algoritmos interessantes para estudar, seja pela utilização de herança e polimorfismo para resolvermos problemas, seja pela definição de um conjunto de métodos e de diferentes parâmetros de entrada e de boas práticas de desenvolvimento quando estamos a programar métodos para a resolução de problemas. E basicamente vai ser nesse tipo de questões que eu me vou focar nos próximos vídeos. Eu espero que vocês tenham gostado desta pequena introdução rápida à programação em C# e aguardo os vossos comentários. Obrigado e até já.